So, welcome everyone. We Sejam are todos in a free bem-vindos. zone for Etsy, and Estamos Annie Della is here to talk with aqui us. nesse Zoom So, Andrew, gratuito sobre o what do you Etsy. O have to Ender talk vai, about Gardella vai falar Etsy? conosco. O que é que você quer falar do First, Etsy? Eu I não guess let's sei. start off with Primeiro what vamos the hell is começar com Etsy? que diabo é esse negócio de So, Etsy? Etsy stands Etsy for quer dizer Energetic Synthesis of síntese Structural Embodiment, energética da which I love to tell encarnação, people because they're like, that doesn't explain da anything. I'm like, encarnação aren't the estrutural. Eu properties gosto de is? falar And o que é like, isso e as pessoas ficam, isso não basically, explica o que é o S. Eu falo what sim. is Etsy? Basicamente, o que Etsy é is what S? the fuck S or é what the hell. What do que I mean? negócio é esse? Well, Que porra é it's essa? this O que que eu quero energy that dizer? creates Essa a energia question que cria with uma a mind. pergunta com a encarnação. And why would you E ever want por to be que a que question? você quereria Well, ser because uma if you're a pergunta? question, Bom, then porque you're se você é always uma looking pergunta, você sempre está to be in the olhando system para of estar num change, in the sistema de system of mudança, num possibilities sistema de that possibilidades creates your que body cria o seu and creates your corpo e life. cria a sua vida. Se Most of the você time we está a want to maior go parte to do this tempo, a structure gente quer ir or para this uma answer estrutura ou para uma that we have our resposta life or our body onde set. Like, what do you temos mean? colocado a Like, nossa oh, vida, o nosso eating corpo. O que this que eu quero dizer? food or this Comer supplement essa or comida, whatever tomar works esse for my body all suplemento, the isso time. And funciona if I para o meu just corpo take todo it, o tempo. then Se my eu body só will be tomar good isso, and meu everything corpo will vai be ficar good and bem, I tudo don't vai have to estar think cuidado, about eu não it vou or ter que be pensar aware nisso, or anything nem like estar that. consciente, nem nada So desse tipo. everything that Então, is tudo que isso é, manifest vezes, and Deus, you Leão, você vai destroy and destruir, create it. descriar isso. Right now I'm Certo, getting the vamos, pode puppy pôr, mill todos os nove phone cultos, chirping garotos, noise from my povetes e kennel. alens. But practically Mas, speaking, what is Etsy? na Well, prática, o that que in the é o Etsy S? class, you put your Na hands classe do on S, someone você else's coloca body, as mãos no they corpo put de their outra hands on your pessoa, outra body, pessoa and coloca you a get mão to no seu corpo, e be and você receive pode the ser, energy of receber a Etsy. energia do S. And, E it's the sabe, physical touch é o that toque really físico que invites realmente your convida body o into seu being this corpo energy a and ser you to essa be this energia, a energy. você ser essa energia. Uh, so Então, lots of times you can think of muitas vezes Etsy você pode as pensar a no body S class como uma anyway, if you've classe been de to a corpo, de 3D uma class. certa forma, se você já And if teve you numa haven't, classe de 3Gs do then you don't corpo. know what I'm talking E se about. But não if you teve, run a não body sabe do que eu process, estou falando. it's Mas se você já correu um similar in a way processo like that corporal, and é de nothing like alguma that at the forma same time. parecido com isso Well, e ao because mesmo you're tempo touching the nada a ver body and com isso. asking the body Por to be quê? an Você está energy to tocando o receive that corpo e está energy pedindo a ele and para asking your ser body uma to be that energia, energy. receber essa energia, pedindo ao seu corpo But para ser what's essa different energia. is Mas o que é diferente with é SE we talk it's com an essa, a energetic gente fala que é synthesis. uma So it's not síntese one energy energética. that's kind Então, of the não é same each uma time, like energia que é a MTVSS mesma or toda cellular vez, memory, como o where it's MTVSS, a has memória kind of more of celular, a onde tem specific, meio I don't want que, to say não defined, quero dizer algo function, but definido, uma it's função looking, it has a definida, particular point of mas view, tem like um a ponto de wavelength, or vista, if you want to think of uma it in color, like MTVS is red, onda, cellular comprimento de memory is onda. blue. So Se it's always going você to be fosse olhar red or como blue. cores, With SE, it's an energetic MTVSS synthesis. So it's like, vermelho, what memória is it? celular And when azul. we talk about Com energetic S, synthesis, é if you're síntese familiar with energética. Se energetic você synthesis of é being, well, familiarizado what's com ESB? síntese Well, it's bringing energética do together all ser, o que é energies esse, to B? create a É change juntar with being. energias para criar With SE, mudança com what are ser. we looking at Com being? S, Well, o we're que a bringing gente olha together para all the fazer é energies, all the reunir energetics energias, o for a energético, change with para uma structural mudança embodiment. com encarnação estrutural. And so, what Então, is structural o embodiment? que é Well, encarnação what estrutural? is the structure O of our que é a physical estrutura reality? da Because nossa we're realidade looking at física, do changing nosso the mundo molecules, físico? Estamos olhando para changing mudar the moléculas, structural mudar os components to componentes be more conscious, estruturais, be para more ser mais spacious, consciente, mais be espaço, more para ser possibility filled. mais cheio de possibilidade. And you're like, Aí você well, fica, how do I think bom, about all como é that? que And eu it's like, penso nisso tudo you enquanto don't. faço a sessão? You Você não just be that pensa, energy você of só SE, é essa and energia being do that X, energy invites é, the beings, the convida os bodies seres e to os that corpos, sendo essa change and energia possibility. para o And espaço e a possibilidade. yeah, I don't know. É, That was, eu well, I feel sei. like that was a lot. Eu Everything that sinto que is isso foi Ryan bastante. Tudo que Ryan, isso é talking setado. about Vamos, nine pode pôr, chapters todos of os nove, truth todos os and garotos por excelência. any questions? Vocês têm I feel alguma like I got very pergunta? excited, and in 4 minutes I gave you Parece way que more vocês information estavam than you super would have gotten empolgados in an em hour, so I 4 minutos. apologize. Eu dei mais can you informação do talk que about você a teria em little bit 1 hora. about Então, peço this desculpas. embodiment that Você you pode falar dessa learned about? encarnação que você acabou de Okay, falar? Sabe? so what is Sim. Então, so the funny Então, thing a is we coisa talk about engraçada é que embodiment, but falamos de there's not encarnação, really mas não anything that tem makes sense. realmente Like algo que if you faça look up at a sentido a isso. definition of Você embodiment, procurar usually it a means definição de you're encarnação embodying, like significa que você está or num corpo, embodying something we ou que use está
tá term used incorporando in English. I algo, don't know how it sabe? is in Pelo menos Portuguese. no inglês, não sei But como é no português.
but you Mas have a body, você that's tem um embodiment, corpo. but that's not Isso really tá what encarnado, goes mas não with é looking at realmente o it que and é, talking ou about it como a gente when está it comes to olhando S. e falando Embodiment quando se is trata do X. you have a É body, you the S. being, Encarnação embody é, get a você body, tem um but you also corpo, embody você é this o entire ser, reality. tem o What does that corpo e mean? Well, you também have encarna awareness toda of your essa body, realidade. Você you tem have consciência do awareness seu corpo, of this você tem reality, consciência desta and you have realidade, você awareness tem of, uma all conscientização, of it. sabe, de tudo But isso. most of the Na maior time, we parte do don't tempo, acknowledge that and não we don't use it. reconhecemos And your isso, nem body has usamos awareness isso. of all of it E o too. seu corpo tem consciência sobre isso And também. I think my Eu favorite acho que é kind meu of tipo way of looking at it favorito de is jeito de olhar para there's isso. an exercise Aqui that tem we um do exercício que a sometimes in gente class, faz às but vezes nas also we classes, have an mas também exercise in a Access, gente and I tem kind um of tweaked it a exercício little no bit for us. Access e eu And meio what que do I mean? ajustei isso um Well, pouquinho para o Access. O right que é que eu now, estou close your falando? eyes Bem agora, feche os olhos. and find the outside edges of you. Encontre as fronteiras The outside externas de edges, você, essas not your margens body, but the outside externas, não edges do of seu you, the corpo, being. mas de você, do And if you seu come ser. to an edge, you Se come to a você wall and you chegou think, numa oh, that's parede, me, numa fronteira e like a pensa, defined isso sou limit. eu, Okay, como um well, limite look definido, right beyond ok. that. Are you still Olha there? além And disso, go você ainda up, está down, lá all around e you, vai para out cima, para in a baixo, ao sphere. seu And redor, every para time you come to an fora, numa edge, what's right esfera. beyond that? And what's right beyond Sempre that? que And chegar what's numa right beyond that? fronteira, And what's pergunta: o right que beyond that? tem lá além disso? O que tem além disso? O que tem além disso? Okay, so Ok, now então open your agora eyes. abre os olhos And with that kind e of sense com of esse space, tipo desse here's my senso, question for you. sensação de Are espaço, you aqui vai minha inside pergunta your para body você. or is your body Você inside está you? dentro do seu corpo ou seu Well, corpo está dentro de your você? body's inside Ah, you, seu right? corpo está dentro So de here's the você, other thing. certo? Então a outra Right coisa é now, a are seguinte: you inside this bem, agora reality você or está is this dentro reality dessa inside you? realidade ou esta realidade está dentro de você? Oh, yeah, doesn't that Ah, make it difficult? Like, é, whoa, isso não wait a faz sua second, this cabeça reality is inside of me. rodopiar? Ei, Yeah, espera um it's segundo, like, so essa you, the realidade being, está are dentro de mim. actually É isso, larger, você, o greater, ser, é more maior, mais spacious grandioso, mais than this espaçoso do reality. que esta Well, why would realidade. that occur? Por que isso Well, ocorreria? remember, Bom, you're lembra, an infinite being. você é um ser infinito. How do you contain Como an é que infinite você contém um being? ser infinito? So, Não dá. everything that brought Então, up right tudo now, que isso trouxe à tona, botou para right, wrong, baixo, good, and bad, certo, errado, bom, all mal, that, pode, all pode, nice, todas as nove, whatever, garotos, povos e aléns. for me, E that's, para gives mim, me a isso greater me sense dá of um the body that senso we're maior looking da at. Oh, wait, encarnação, this quando eu olho reality para, is peraí, inside of essa me. realidade está dentro de mim. Okay, Ah, well ok. then, Então, if you had that sabe, se awareness você of, tem essa wow, I'm so much consciência de, larger and uau, greater than this eu sou reality, muito maior e I grandioso do que embody essa all of this. realidade, eu encarno So, tudo isso. with that, what Então, com molecules isso, could que you moléculas change você poderia that would mudar create a more que conscious criariam reality? uma realidade mais consciente? What Que molecules could you moléculas change você poderia that mudar create que more criariam possibilities mais for you possibilidades and para everyone você e para else? todos os outros? What Que molecules could you moléculas você change poderia that would mudar que make iria you and your fazer body você e seu happier corpo mais and all the felizes e bodies on the todos os planet happier? corpos no planeta mais felizes? What molecules Que could you moléculas change that você would poderia change the mudar que Earth to mudaria a where it's Terra para onde more ela é of a mais sustainable sustentável, possibility to live? possibilidade sustentável de viver? E Everything tudo que that is isso and é the vezes o death and Zilhão, right and certo, wrong, good errado, and vamos, bad, ao POC pode, and pode, todos os all nove, nine, cultos, gross and garotos, blessed and povos e elevated sons of além. God. And so, for me, the Então, para energy of mim, SE in a an SE energia do class, S we're numa classe do exploring S, that estamos in a explorando way. isso It de might uma not be certa with forma. words, but it Talvez is não with the seja com energy of palavras, SE mas and com a with, energia do X your very e touch. com seu próprio toque. And how our E bodies can como kind os of invite nossos you corpos into being podem that convidar and você into a the ser awareness that the isso, body para a might have of this consciência de que o reality that corpo you're not pode yet ter willing dessa to have of realidade this reality. que você ainda não está disposto a ter desta realidade. Uh-oh, Oh, Bianca's oh, a excited. Bianca está What empolgada. now? E Could you agora? talk a little Você bit more pode falar about um that? pouco mais sobre isso? Now I'm fried like in Eu tô 9 frita minutes. So em I know, I 9 did a good job, minutos. E right? sim, eu yeah, fiz um you bom did. trabalho, Imagine né? like Sempre fez. 2 days and Imagina, a half with 2 this. dias e meio com isso. So I think Mas one of the olha, things uma is, das for me, coisas que isso é para mim, at least the gift of pelo working with menos o bodies is bodies presente de communicate trabalhar nos energetically. corpos, é que os corpos se So we comunicam have this, energeticamente. Então energetic temos essa synthesis structural embodiment. It's a a very energetic class to encarnação, begin with. síntese And energética when da we're working with encarnação bodies, touching bodies, estrutural. É muito they're communicating energético. A gente está energetically. trabalhando com So os one of the corpos, gifts of tocando this class corpos, for me eles se is really comunicam inviting energeticamente. Um you dos presentes to dessa classe para acknowledge mim é convidar and você a reconhecer, exponentialize your energetic exponencializar suas capacities and your capacidades willingness energéticas, a sua to be and disposição de receive ser e more of the receber energetic
mais that do you ser actually are. energético que And to você é, be like, and to just e acknowledge that simplesmente all the reconhecer energetic que todas as communications comunicações that you're energéticas aware of, das quais você está consciente. Wow.
Uau, você abriu para mim muito mais presença e possibilidades de uma pergunta que eu venho fazendo, sabe? Como surfar através dessa realidade, com todas as coisas que eu percebo, e a mágica, e a energia do meu corpo, do meu ser, sabe? Fez um pop, estourou um balão. Eu acho que uma das coisas é, para mim, com o S, uma coisa que me ajuda, a gente sempre fala no Access, a consciência inclui tudo e não julga nada, certo? E quando a gente trabalha em pessoas com S, muitas vezes falamos, eu vou falar na classe, não queremos empurrar as paredes e barreiras deles, não queremos lutar com o corpo deles. O corpo pode ser que tenha uma tensão, uma rigidez, um estresse, o que for. E muitas vezes a maneira geral das pessoas olharem para os corpos é, isso está errado, isso precisa mudar, e a gente meio que precisa forçar para mudar ou forçar a correção sobre o corpo. Não é disso que falamos aqui. Oh, legal, a parede está lá, mas você ainda está em ambos os lados da parede, você é a parede. Então, o que é realmente, qual é a barreira aqui? O que está te bloqueando? Não é nada realmente, você simplesmente pode mudar. A maior parte das vezes, a gente diz que a parede está fora de nós, ou algo que a gente não tem poder de criar, e que a gente criou, aconteceu para a gente, e a gente luta com a parede enquanto a mantém erguida, aí a gente termina exausto, mal-humorado, e não vai a parte alguma. Então, é assim, a ciência te diz, se você estiver disposto, as paredes, os muros, mesmo sólidos, eles são mais espaço do que a matéria física. E se você está disposto a essa energia, esse espaço, a mesma vibração desse muro, você pode atravessá-lo e além dele. A mesma coisa com o que ocorre, com o corpo que você toca. Se você está disposto a ser a mesma energia do que está criando isso para as pessoas, ou criando isso no seu corpo, de repente a parede não existe mais, você atravessa a barreira, porque não é mais uma barreira, você é a mesma energia que ele e flui através disso e passa por isso. E a única maneira da gente terminar ficando preso, sendo paralisado por essas barreiras ou muros, é quando a gente fica assim: "Eu sou essa estrutura, aquilo ali é outra estrutura que não sou eu". E aí você termina mega tentando lutar com empurrar uma estrutura com outra ou aumentar a sua estrutura para ir por cima da parede. O que a gente faz com S é convidar essa energia de: "Ok, todos os lugares que eu tenho sido a parede, pode, você é a parede, somos a mesma energia, acho que não é uma parede", e pronto, se vai. Ou não se vai, ou fica diferente, porque você tem um ponto de vista diferente sobre isso agora. Alguma coisa como ser uma gota no oceano, enquanto também é o oceano, meio que esse convite para convidar isso. Isso é algo que eu estava conversando com a Bianca recentemente. Como é que eu posso tentar compreender a comunhão, mas não é algo que a gente entenda, é mais algo que percebemos e a energia está lá, bum. Então, eu percebo que o S é uma energia, um convite para perceber isso com um ponto de vista diferente, que é semelhante e diferente do que estávamos discutindo. E isso é tão legal. Muito obrigada. You're welcome. De nada. What else? O I que don't know. I feel mais? Eu like I não said a sei, lot about parece que eu SE in falei a very short bastante bit of sobre o time, and I'm AS like, num tempo curtíssimo, e agora eu tô, Você pode falar disso, sabe? Cada vez que eu ouvi você, ou mesmo falando do S, essa coisa tipo, sabe, sem palavras, coisas que se derretem. Você poderia sure. explorar um pouquinho sobre Well, isso? Claro, for me, para mim, the gift of o access here is we're presente do really Access é not que looking at realmente não defining estamos anything. olhando para We're looking definir at nada, undefining estamos things olhando because para definition by desdefinir definition coisa, alone porque is a definição por limitation. definição em And si é uma so with SE, limitação. what we're Então, looking com at S, inviting you to in estamos the olhando class para convidar você is na to classe, be the é para undefined ser a energy and energia space and indefinida, consciousness o that you espaço e are. a consciência que Why? você é. Por Because quê? if you Bom, are porque se that, then você you just for start isso, melting você all the começa a walls, derreter barriers, todos os limitations, and muros, definitions. paredes, Because, barreiras, definições e just like limitações. how
we did Porque that assim exercise at como the start fizemos where o you exercício no realize, oh, início, onde this você reality percebe, is ah, a inside me. realidade está Well, dentro when de you're mim. Bom, undefined, quando você está defined is indefinido, included in it, o but definido está incluído nisso. like undefined Assim, o includes defined, but indefinido defined isn't inclui o included in definido, mas o undefined. Like defino não está defined doesn't have incluído no undefined, right? indefinido. O And so it's definido like não tem o one's much indefinido greater nele. and more Então, all-encompassing. um é mais And I grandioso think e é mais abrangente it's do que for o me, I outro. Então, para remember mim, like eu first starting lembro, to facilitate quando eu SE comecei a classes and facilitar like just not classes do being able to S, talk because it's hard eu to put nem words pode ser que nem to an conseguisse energy falar, porque é that's difícil colocar not palavras para uma definable. energia que não é So definível. it's very like Então é muito tipo, so it was always a palavra. constant thing of Então me tem sempre trying essa coisa constante de eu to tentar do my best fazer o to meu kind of melhor para use the meio que words to usar as invite palavras people para to an convidar as energy pessoas that you para uma can't really energia. hold on to. Você You não know, pode it's like realmente trying to segurar hold isso, é como like that tentar stream of water shooting past you. It's like, segurar a okay, correnteza it da doesn't really work água well, enquanto but I do my passa. best. Ok, não So, funciona bem, mas eu faço o meu melhor. and there was something. E tem algo? Yes, Iago is asking Sim, if o you Iago can está like talk a little perguntando bit se você how poderia falar um pouquinho SE como que o help S, passengers como that have falo, been through. ajuda, como é que você pode, How it showed up in the world? How did como se SE show mostrar, up como in é the que world? apareceu, Yes. surgiu o Okay. S, So S SE no was mundo? created Ok, by o S foi Suzy criado Godsey, pela Suzy who's Godsey, another Access que é uma facilitator. outra And if you've facilitadora do seen Access, her, e she se does você tons a of viu, animal ela faz classes classes do and Conversando magic com os source Animais, classes. Cavalo And Consciente, essas classes. E she ela started, SE got começou, o started S because começou porque she had come to ela Access and tinha started meio que becoming a real body acessou, junkie and really enjoying the body processes and things like viciada that. assim But no she had corpo, em also really processos de enjoyed corpo, e ela like também curtia more of a, muito mais, physical sabe, o touch toque and like, físico, where it's sabe, like she really onde ela felt it. realmente And sentia isso. E so então, she started ela kind of playing with her começou meio que a body with brincar com the o corpo body dela, processes, com but doing processos something different. corporais But she e didn't really know fazendo what algo she was doing. diferente. Ela não sabia And one day realmente o que she was estava in fazendo. a Um taxi dia ela because estava she num also táxi, does porque ela também audio stuff and faz such for Gary and os Dane's classes. áudios So she was going do back Access from the para as venue to the classes do Gary hotel, and Dan. it was Ela in the same estava taxi as Gary no and Dan. And Gary mesmo sat in front, táxi do and she kept having Gary this mood Dan of like, e I o need to da touch Gary. Gary I need to sentado touch na Gary. frente, No, e I'm not going ela to touch this ficou guy. com essa I necessidade, vou don't know. And tocar then o so finally pescoço she do just touched Gary, his vou neck, tocar. and she's E like finalmente ela started touching tocou, it and doing something, and Gary's começou a like, oh tocar, my fazer God, algo, e o what is Gary it falou, oh meu doing? Deus, o que é Feels so good. isso? Que And como so é then they got delicioso back to the isso. hotel, E aí eles voltaram pro and hotel. Hum. Gary's E like, o I have a Gary side table in my ficou, room. eu Like, tenho come uma on, keep doing maca no meu whatever that quarto, thing você you were pode doing. vir And she was fazer like, aquela sure. coisa que estava And fazendo? E so ela falou, claro. that happened, and Então isso then the next day she's in with aconteceu, Ken e aí Gary, no and dia then seguinte work ela started working at trabalhou Gary no and Dan. Gary, começou a And for a really trabalhar no long Gary time, no it was just Guidem, e called por muito tempo Susie, do your chamava-se thing. Like Gary Suzy, has faz horses, and aquela the horse wasn't coisa. doing well, Que, and né, o Gary tem cavalo, Susie, o do your cavalo não thing. I'm estava like, bem. E o Gary touch here falava, and touch faz here. aquela tua coisa no cavalo, And toca then aqui e finally ali. one day, Até que finalmente, um years later, dia, anos Susie's like, hey depois, a Gary, Suzy falou, what is ei it I'm Gary, doing while she's o que eu working estou on me? And fazendo? Enquanto ela then Gary trabalhava was like, nele. E aí o if Gary you've falou, ever met Gary se Douglas, he's você very já good with encontrou o putting Gary energy to Douglas, ele é like muito bom words em to energy. colocar palavras na And energia. that's where he's like, E aí we're ele falou, doing você está energetic falando synthesis síntese structural thought, energética da which helped Susie so much. She encarnação was like, estrutural, oh, que I ajudou now tanto a know, Suzy. Ah, not at agora eu all. sei? Não, But de jeito that is nenhum. where SE Mas came foi from, daí and que surgiu o how S. it got its Aí, name, and aí que chegamos where nisso e onde where it started. foi aí que começou. So that's so amazing. Então, é The- tão just like incrível that vivendo energy. como essa energia. I like someone has a question for Alguém Andrew. tem alguma pergunta para o Andrew, You can pessoal? Unmute yourself or just Você use the pode chat abrir o if you wish, in Portuguese as microfone well. ou escrever no chat. Pode fazer sua pergunta em português também, a gente traduz. And I guess we can talk Eu about, acho so que what podemos are the falar SE disso. classes? Então, o que Well, são as there's classes do S? a Bom, 2.5-day class tem uma called classe SE de for 2 Bodies, dias e meio which is what I'm chamada doing in S para Brazil Corpos, que é for a my que eu vou gig. fazer no Brasil. E quais são as July datas? 14 to the 16th. 14 a 16 de julho. And E, obviously, why do you call it SE obviamente, for por que Bodies? chamando Well, it's for S your para body. corpos? We're Bom, gonna é para o touch, seu you're going corpo. to Você vai most of tocar, the time uma be parte do standing on a tempo, massage table você or vai working ficar on na someone maca else's ou on the side trabalhando table. em alguém que está na maca.
Then we also have a E class também temos called uma S classe Extravaganza, chamada which is Essa a 4-day class Extravagança, que é in uma which classe de half 4 the time dias you e get your metade body do touched tempo o and seu working corpo on é someone else's tocado, body, você and the other trabalha no half corpo de you alguém, a outra you play with metade horses você and brinca work com on os their body cavalos e trabalha and no explore corpo the deles energy of e gifting and explora a receiving energia SE de with horses. presentear e receber energia com And so cavalos, usually that ou class do S. takes E essa place classe on like a ranch acontece or a geralmente num stable or rancho something where horses ou are nearby, if num, not on site. ou num lugar onde tenha cavalos próximos. Yes, it's very Assim, é muito gostoso. um Yeah, I would say like and that. I can Numa relate to hípica, ask algo because assim. Eu ia perguntar, here coming with S Andrew, horses quando instead of like você instead of vem com extravaganza. S Rosses, eu vou começar a te the chamar para SE vir para o Brasil. Extravaganza, another A thing is it's taught by extravagância do me and S Suzy é Darcy together, so ensinado we don't pelo do it Andrew e like a separate. Suzy juntos. A gente So não we faz don't do a whole separado. lot of those A every gente year não as faz muitas dessas classes a todo busy ano, schedule. But we have one of porque those coming nossa up programação in está lotada. October Mas vamos ter um em in outubro, essa Costa Rica extravagância na at El Costa Lugar, Rica, no which El we Lugar. never attended. Se vocês estão familiarizados. And Então é one isso. question E in the uma WhatsApp that we pergunta had no was WhatsApp que a was gente if tem S is a foi se new o thing S from é uma coisa Access. nova do Access. No, I don't. What's Não, new? o que é It's novo? we've been. Bom, I've been eu facilitating tenho SE classes facilitado for classes do 6 Access years, agora há and Susie's 6 been anos doing e a it for Suzy faz essas double that. classes So o I just dobro think desse it's tempo, maybe então eu even não newer. acho, ou It's talvez not até há a mais new thing. tempo ainda, não é uma coisa nova. It might be just a new Pode thing. ser uma coisa nova Happy para to help. você, talvez, e feliz de você Maybe tá a new aí. thing for Brazil. Talvez uma coisa It nova might para o be. Have more of that. Brasil, podemos ter mais disso. And so in the 2.5 day SE Então, body class, na you classe get to do work with each S other de in 2 the dias e manual, meio, você and vai after the trabalhar 2.5 uma day, outra you are an pessoa, SE vai practitioner, receber o manual, which depois means you desses can 2 dias e do meio, SE você é um sessions praticante de and S. say you're doing SE Significa que você sessions. pode fazer sessões de S nas pessoas. Fine, talk to Bianca and find out when she's Encontra a doing SE Bianca trades e and go vê to onde them ela está and trade fazendo SE. troca de S's e vá também para as We trocas are de going to S. have one Nós here in vamos São ter uma Paulo. troca aqui em São Paulo. Stella is in the 8th É no dia of 8, Estela, de June, julho, June 8th. dia 8 de It's junho. Sunday. So É um you can like sábado, perceive the então vocês energy podem in your perceber body a and how energia no this. seu corpo. É um taste Yeah. também, que a Bianca vai So fazer. and after that E you're a depois practitioner. disso, você é um And what else we praticante. E o can que do mais after podemos like all this fazer SE depois body do S-Body, class? I don't know. da What else classe can you do? S de corpo? O que mais você I'm pode so fazer? excited about the Eu tô tão SS class. empolgada com as Oh, classes the SE S. Essence class. There A is another classe SE class. S Essence. I wasn't going Tem to uma talk outra about it because classe this do is kind S, of eu an não ia introductory falar, Zoom, porque but esse aqui é um Bianca Zoom made me. So introdutório, mas a Bianca me there's fez another falar. 4-day Então class tem uma that we outra have. classe It's de called 4 SE dias Essence, chamada and it's like the essa advanced S rejuvenation body Essence, class, S Essence. CFP, É uma classe and an SE avançada. for bodies Precisa de uma advanced classe do hypogloss corpo, um and an SE for CFP, extravaganza. e One of uma those 3 classe do classes to S attend. para S para corpos, And S it's 4 days extravagância, S para to really cavalos. invite you São to 4 be the dias para energy te of SE convidar a more ser in mais every essa area of your energia do life, S em and todas as áreas da tua to vida exponentialize e the a capacities you have exponencializar as with your touch. capacidades que você tem com o seu toque. And I forgot E the 2.5 day esqueci, SE os body 2 class dias e meio da the prereq for that classe, o is to have taken an Access pré-requisito basic é ter feito uma classe de fundamento para a classe de 2 at any time. You dias e don't need to meio, pick one. S Corpus, que ele vai facilitar I aqui. asked because I know Fundamento a that we qualquer have here some momento. people Eu who already perguntei did porque the tem algumas class, pessoas so aqui que they já fizeram a like classe, thank talvez class. elas Yeah. possam, So you're estivessem asking if interessadas. you can like Então, estão comment perguntando se some você like pode changes that you comentar know that algumas mudanças que SE você sabe que did o in some S bodies, fez em and alguns corpos. each thing like really surprised É uma you. coisa que te sabe, coisas que te So surpreenderam. Então, I was just in eu Egypt, estava and I no had a lady that had Egito e attended uma an SE. moça She came to lá, SE ela Bodies veio in para um December, S de and corpos em she was in the dezembro Egypt class, e and estava na she classe do Egito was telling me também. E that ela estava me she was contando having so much que fun ela estava se manifesting and divertindo, SEing brincando her com body S, and fazendo being ela that mesma energy. S no And so próprio every night corpo, she was sendo essa SEing energia herself before toda bed, noite. and Ela she just noticed fazia S that nela she has mesma lost antes de 6
comer e notou que desde dezembro ela perdeu 20 quilos no corpo só de brincar com a energia do S e fazer isso. Ela não estava nem pensando em perder peso, nem nada assim. Era só perguntando ao corpo onde ele precisava do S, brincando com isso, se divertindo e curtindo essa energia e espaço diferente com o corpo dela. Isso é uma coisa que é super legal. Eu tive algumas pessoas que perderam peso depois de classe do S. A coisa número um que eu sempre recebo feedback é que depois de uma sessão, especialmente depois de uma classe ou sessão, é que as pessoas ficam mais leves com seu corpo, se notam mais leves e têm mais espaço. Eu não sei realmente como descrever além disso, mas é uma sensação diferente delas nos corpos. Eu acho que a coisa mais legal, mais surpreendente foi que uma vez tivemos uma moça no México, ela trabalhava na padaria, padeira, pediu para eu fazer S na massa que ela fazia. Então ela fazia S na massa dos biscoitos. E ela disse que depois, eu falei, eu não sei se você pode fazer, experimenta e faz. Ela fez isso, e daí depois ela estava dizendo que os biscoitos mais vendidos eram aqueles que ela fazia o S, ela vendia eles separados. Não chamava biscoito S, mas eu que chamei. Desde que eu falei, eu passei a fazer biscoito ano passado e fiz S na massa. E isso acrescentou alguma coisa. Dá para dizer que viraram biscoitos energéticos. Eu achei que foi engraçado e surpreendente para mim, porque ainda não pensei sobre isso. Pensava nisso como mudar corpo. Eu falo, uau, a gente pode mudar qualquer molécula com isso. Então isso foi super legal. E eu pude perceber que eu quero esse biscoito, esse cookie, no que aí para mim meu corpo fala, recebendo algo e mudando. O cookie tinha uma energia diferente nele. Uau, definitivamente o cookie S. Uma coisa que eu ia dizer, eu fiz S numas vacas, e aí você tem S para hambúrguer, faz S nos porcos para ter bacon S bacon. Gostoso. Você coloca uma coisa aí, eu vou brincar definitivamente com isso. Fantástico. Também eu queria perguntar uma coisa. Eu recebi algumas sessões de S e é tão diferente de um praticante para o outro. A gente recebe o manual na classe, certo? Certo? Sim, você vai receber o manual na classe. Mas como é que podemos ter tantas energias diferentes com cada sessão? Bom, eu acho que você vai ter uma energia diferente na sessão, baseado em você e a pessoa com quem você está trabalhando, e no que ela está disposta a ser e receber, e no que você está disposto a ser e receber, e o espaço que ela está disposta a ser. E simplesmente com isso, sabe? E o que a gente fala é uma síntese energética. Então pode ser que tenha energias que alguém está disposto a ter e outro talvez não esteja disposto. Então isso meio que muda. Como você pode ter, é como ter uma refeição, a mesma refeição cozinhada por gente diferente, o gosto é diferente, mesmo que seja a mesma receita, são energias diferentes. Pode não fazer a mesma coisa, um pode prestar mais atenção, um pode gostar de cozinhar, outro pode estar pensando todo o tempo em como odeia cozinhar. Isso muda tudo. Na verdade, tem estudos científicos, se você olhar para estudos da água, do Dr. Emoto, ele mostra fotos de, basicamente, ele congelava as moléculas da água e cada molécula da água era rotulada com uma energia, palavra diferente. A estrutura molecular da água mudava baseado na energia da palavra que estava ali, ao redor disso, como ela foi rotulada. Então você tem a habilidade de mudar a estrutura molecular com o seu pedido energético. E o que é que você está solicitando das moléculas? E a gente fala disso também, com tudo na vida vem meio que facilidade, alegria e glória. Você está pedindo ao seu corpo e a todas as suas moléculas serem
tudo na vida vem comigo Or are facilidade, you alegria e are you glória? asking for your Ou você está reality to be pedindo que a called sua like wisdom, realidade knowledge, joy, and seja tudo glory? na vida vem com Or facilidade, is alegria e it, glória? you know, Ou sabe? a little different than just Então, the okay? as histórias ficam diferentes. There's another question or two in chat. Tem Chat, uma ou duas okay. perguntas no chat. Iago is just saying like O how Iago está we dizendo get so lucky, como and fomos he ser tão was asking for sortudos. this Ele class estava for pedindo há years, so anos por essa he's really, really classe, happy. então está realmente feliz. Obrigado, Andrew. Wonderful. Maravilhoso. So, any Então, question? alguma I think pergunta? that's good. I Eu think acho que I tá did a bem. Eu bad thing acho in que the eu first fiz 10 uma minutes and started coisa ruim moving logo on, nos no. primeiros 10 minutos e fritei todo mundo. You know, I jokingly tell people that they Sabe, need to bring a brincando, eu sponge digo to para the as SE pessoas class, que a 'cause by the pessoa end of the precisa 2.5 ser days, esponja you're na so classe like S, melted que and no liquidy final and spacey. dos We dias e just need to meio você soak you está up so we can take you derretido, home. espaço, a gente precisa sugar você para levar você para Oh my God, casa. but it's true. Eu It's gosto true. disso, é verdade, é verdade. So that's so amazing. Thank Então, you, isso é Andrew, to tão be incrível. here Muito obrigado, and Andrew, Yes. por to estar share aqui, por more about this compartilhar mais energy for sobre us. essa energia para Yes, nós. thank you for Sim, having me. obrigada por I'm me very convidar. excited. Eu estou Hopefully I see super you all empolgado. Eu in espero ver todos July. vocês em Yes. julho no In Brasil, Rio. no Rio. Rio de Janeiro, Sim, continua Rio de rindo. Janeiro. Vamos um pouco assim da pessoa. Ok. One song. Brincando aqui com So, essa thank you, canção. everybody. Então, Thank you, obrigado, everyone. obrigado a And todos e Bye bye. bye. bye.